Boa noite, gente. Oh, delícia, boa noite. Boa noite, beijos, beijos. Delícia. Beijo de amor que vocês mandam, né, gente? Vocês são demais. Boa noite, Rô. Ó nós aqui. Tudo bem? Sejam muito, muito bem-vindos, viu? Me fala uma coisa, o som da música tá tudo bem? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo a minha voz? Não estranhem. Na sexta-feira eu fiz uma harmonização facial com a minha... Tá tudo bem? Com a minha malvada favorita Mariana. Então eu tô me recuperando. Coloquei um pouquinho de lábio. Tá meio inchado, gente. Olha. É muito engraçado. É a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. Misericórdia. Parece que eu tenho um trem na minha boca, mas é bacana. Mulherada entende, né? Oh, misericórdia. Mas tá ótimo. Semana que vem já vai estar diferente. Não vai estar tão inchado. Obrigada, Lu. Boa noite, gente, pra quem tá entrando. Então, ó, enquanto a gente tá aqui conversando, papeando, mais ou menos, mas faz parte, né, Patinha? Pegando a água de vocês, gente, tá? Lembrando que é individual, cada um com a sua necessidade. Não tem problema se você quiser pegar pra quem não tá em casa, seu marido, a sua esposa, o seu filho, pode pegar, né? Avisa a espiritualidade, olha, esse aqui é do meu filho tal, essa aqui é da minha filha tal, pode pegar pro seu gatinho, pro seu cachorro, tá? A água delas tá aqui. E a minha tá aqui, do Enzo tá aqui. Cada um tem a sua necessidade mesmo, né? Seja de uma cura física, emocional, espiritual. A espiritualidade sabe, Deus sabe de tudo, né, gente? Que inclusive é o que a gente vai falar sobre esse assunto hoje. A nossa boa noite para quem tá chegando agora. A nossa fé. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente tem trabalhado a nossa fé aqui na nossa existência, né? Na nossa caminhada, na nossa jornada. Então vamos lá, gente. Já passou 4 minutinhos, mandando aviãozinho para a família, para os amigos. Bora todo mundo fazer evangelho no lar. Quanto mais pessoas fazendo, melhor. A gente sabe o quanto é importante evangelho no lar, né? Pra gente se fortalecer, pra gente evoluir. Então, eu vou ler no nosso... Deixa eu pegar meu olho. Deixa eu ver se ele tá limpinho. No nosso Gotas de Esperança, hoje eu vou ler uma mensagem ímpar, que na semana passada a gente leu uma mensagem par, tá? Então a gente já tá aqui todo mundo reunido. Os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos entes queridos e amados que participam com a gente. A gente só tem a agradecer, né? Então, hoje a gente vai abrir uma mensagem ímpar. Hum. 145. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Você é capaz. Acredite em si mesmo, nas suas próprias forças, nas possibilidades que tem. Tudo em você é feito para agir e vencer. Por isso não tema, não vacile, não descreia de si mesmo.
Olhe para dentro de si. Você é forte. Sua inteligência desvenda mistérios, soluciona problemas. Existe uma luz dentro de você suficiente para iluminar o mundo. Você tem tudo para ser feliz. Não se deixe abater. Deus é tão capaz que fez você uma criatura única no mundo. Guarda essa mensagem para o nosso evangelho de hoje. Guarda essa mensagem. Vamos fazer a nossa prece inicial. Fecha os seus olhos. Sente essa energia de Deus dentro do seu lar. Sente esse amor, essa vibração, todo mundo aqui, junto, reunido, num único só objetivo, que é o amor ao próximo, é a cura, a nossa cura. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por esse momento, por esse evangelho. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, tão querido e amado. Agradecemos a equipe espiritual que nos dá suporte, aos nossos entes amados que vem nesse momento, que tem a permissão de estarem aqui nesse momento para matar a saudade, para estar junto com a gente. Sente aquela pessoa que já partiu antes de você, que você ama tanto, aí no teu lar, que vai aprender agora junto com você, vai evoluir junto com você nesse momento. E que esse momento seja de muito aprendizado, de muita evolução, que a gente possa aprender os passos de Jesus, colocando em prática no nosso coração, e que essa luz que está dentro do nosso lar hoje possa ser emanada para todos os que precisam, encarnados e desencarnados nesse momento. Agradecemos a Deus por essa espiritualidade superior que vai trazer as curas, os tratamentos, a limpeza do nosso lar, a proteção do nosso lar que a gente precisa. Vai trazer a fluidificação das nossas águas com o remedinho que cada um de nós precisa. Que a gente possa desenvolver esse amor fraternal, que a gente possa compreender que somos todos irmãos, cada dia mais, e que a gente precisa se ajudar. Fora da caridade não há salvação. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Amém. Que assim seja. Então eu já vou entrar com a nossa leitura do nosso caminho, verdade e vida, no item 14, intitulado Em Ti Mesmo. A gente vai entender por que eu falei tanto
da nossa leiturinha inicial, né? Aqui nesse capítulo, gente, o Emmanuel, ele vai falar pra gente da gente ter a confiança em nós mesmos. Oi, Catinha, boa noite, linda. Sabe aquela confiança da gente poder cumprir com as nossas responsabilidades aqui na Terra, né? Mas sempre confiando em Deus em primeiro lugar, né? Ele vai falar, porque Deus sabe, né, o que cada um de nós consegue realizar, o que cada um de nós é capaz, como disse lá na prece. Por isso que a gente diz que nós somos co-criadores de Deus aqui na Terra, né? Existe uma frase do apóstolo Tiago, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Então, quanto mais fé a gente tiver em nós, mais obras a gente vai realizar para Deus. Então é isso que o nosso querido Emmanuel vai falar pra gente. Aí ele começa numa passagem da Bíblia que está lá em Romanos capítulo 14, onde Paulo diz pra gente: tens fé? Tenha-na em ti mesmo, diante de Deus. Aí Emmanuel começa: no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e aumentando, né, esse poder pelo próprio esforço. Prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Só uma pausinha. Se a gente for parar para analisar o poder que a gente tinha há 2, 3 anos para trás e o que a gente tem hoje, né, gente? O quanto a gente já conseguiu evoluir, esse poder relativo. Isso para a eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Uma coisa que passa, que não tem estabilidade nenhuma. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém do seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para realizar. Assim como nós somos com os nossos filhos, né? A gente quer que o nosso filho se esforce na vida, né? Aí ele fala aqui, ó, um pai que fizesse olha que importante. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes.
Olha que importante isso, né? A gente querer fazer os passos dos nossos filhos por eles. Para finalizar, por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Aí eu só vou dar uma passadinha rápida antes de eu ler as minhas considerações no Evangelho, no capítulo 19, a fé transporta as montanhas. No item 1, poder da fé. No item 4, não vou ler tudo, só vou ler essa partezinha onde o Espírito Superior fala pra gente. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. Aquela pessoa que acha que sabe tudo, né? A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem Ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. Então é a gente saber, eu até estava conversando aqui com o Enzo, antes de eu entrar ao vivo, ele contou hoje para mim um caos dele indo para a faculdade de metrô, o que aconteceu, né? Diz que teve um atraso no metrô, se não me engano ele estava me contando lá na Vila Prudente, e cheio de gente, e ele falou, mãe, aconteceu isso, eu olhei para um lado e tinha uma passagem onde tinha só 3 pessoas e ele mostrou um mar de pessoas, né, onde ele falou, nossa mãe, eu fui por lá. De repente eu entrei, que ele estava quase pedindo Uber porque não ia dar tempo dele chegar na faculdade. Ele pegou uma entradinha, uma escada rolante que estava parada. Ele falou, mãe, eu entrei no metrô, cheguei a tempo. E aí o que eu falei para ele, né? Eu falei, Enzo, você agradeceu a Deus, né? Porque quando ele me contou isso, ele falou, nossa mãe, eu dei uma sorte. Eu falei, você não deu sorte não. Você foi completamente intuído pelo seu mentor a pegar aquele caminho. Então não é sorte, é Deus. Né? Então é essa fé que a gente tem que começar a trabalhar dentro de nós. Não é sorte, é Deus. Não é milagre, é Deus. Né? Então, esse tema, né, em ti mesmo, a gente tem diante das nossas dificuldades, né, dos nossos sofrimentos, a gente vê muito acontecer isso, né? Vem aquela pergunta, Deus é bom mesmo? Será que Deus é bom? Deus pode tudo. Deus pode tudo. Se Ele permite que aconteça
O que for que estiver acontecendo com você, ele permite porque existe uma razão de acontecer e tem uma justiça. Então, o que quer que seja que eu esteja passando na minha vida hoje, existe uma razão e existe justiça. Como a gente sabe, a gente aprende no Espiritismo, não existe vítima, existe justiça. Aí vem a fé. Então, como Emmanuel fala, né? Deus não vai realizar tudo aquilo que a gente quer, né? Porque ele sabe que o esforço tem que ser nosso. Porque senão, como é que a gente vai evoluir? Como é que a gente vai sair da condição de espírito inferior para espírito superior? É através do nosso esforço. É como ele dá o exemplo lá do pai. Eu não posso fazer tudo pelo meu filho. E o esforço dele, como é que ele vai evoluir? Como é que ele vai aprender a ser forte, né, diante desses sofrimentos? E quando a gente tem fé nisso, né, diante de uma doença, diante de uma dificuldade financeira, um relacionamento, né, que acaba, diante de uma partida de alguém, né, diante do desencarne de alguém, a gente vai entender que tudo está sendo permitido por Deus. Tudo, absolutamente tudo. O acaso não existe. A gente não fala isso todos os dias? Não existe acaso. Tudo está sendo permitido por Deus, né? A confiança em Deus, essa confiança em Deus, né? Essa fé, não é que eu vou cruzar, não é acreditar que eu vou cruzar os braços, como a gente falou, né? Esperar um milagre acontecer. Não. O que Deus espera de nós? Mais uma vez, como um pai espera do filho, né? A nossa dedicação, o nosso esforço, as nossas atitudes, tá? E eu falo muito isso aqui em casa, e não ter a fé invertida, né? Porque existe a fé invertida, né? Qual que é a fé invertida? É aquela fé assim: eu não consigo, eu não vou conseguir, isso não é pra mim, eu não mereço, né? Nada dá certo pra mim. Isso é a fé invertida. Então, se eu viver nessa frequência, nessa vibração, o que vai acontecer? A minha vida vai ficar estagnada. Eu vou estacionar. Nada vai acontecer para mim realmente, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, em primeiro lugar, gente, primeiro lugar, ter essa fé em Deus, de que tudo tá sob o controle dele desde que eu esteja fazendo a minha parte. E depois acreditar que o que eu recebo é exatamente o que eu suporto. Nada além, né? Seja o que eu estiver passando hoje, né? O que você estiver passando hoje, seja um resgate, né? Uma justiça dessa vida, dessa existência, ou de uma existência passada, né? Deus jamais dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Jamais. Então, a gente tem que ter
essa fé de que tudo o que acontece é para o nosso aprendizado e evolução. Não é fácil, eu sei que não é fácil, né? A gente vê pessoas passando por situações que falam, poxa vida, como é que eu posso estar resignada com o que eu estou passando? Pela fé raciocinada, de que o que você está passando não é injustiça, que você é capaz de transpor esse problema e que você vai sair mais forte, mais evoluído, né? E essa fé, ela tem que ser trabalhada, é um exercício diário, né? Como a gente brinca da atividade física, da academia, essa fé no dia a dia, né? Nas coisinhas que vão acontecendo com a gente, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser exercitada dentro da minha casa, com a minha família, com os meus amigos, no meu trabalho, né? A pessoa, quando eu tenho essa fé, né? Eu consigo enfrentar os meus problemas com mais força, com mais garra, né? Com uma disposição, uma fé realmente maior, né? No meu dia. E aí eu vou saber, por essa fé que eu tenho, né? Eu vou saber que se esse caminho que eu tomei para fazer determinada coisa que eu precisava, que eu estava no meu objetivo, não deu certo, tudo bem, eu volto e faço um outro caminho, faço um caminho diferente, porque eu sei que aquele caminho não é o caminho que eu devo pegar, né? E aí, Emmanuel, ele fala também da importância da gente ter a confiança, né, em alguém da nossa família ou amigos, né, mas sem a gente depositar a nossa vida, a nossa responsabilidade nas mãos de outra pessoa, né? A gente sabe que muita gente faz isso, né? Ah, confia, vai deixando, vai depositando, uma hora vai dar ruim, porque eu tenho a minha responsabilidade, a pessoa vai tomar o caminho dela e vai, né? Mesmo porque a responsabilidade da minha vida é minha. Agora, como ele fala também, claro que a opinião dos outros, né, gente? A gente vive aqui na Terra, claro que é importante, algumas opiniões são fundamentais, né, para nossa caminhada, mas ela não substitui o que eu tenho que fazer, né? Então, quer dizer, é acreditar, como ele fala, que eu sou capaz, que Deus me guia, que Deus está me guiando, que Deus está me amparando através de Jesus, através de toda a espiritualidade, o meu mentor, o meu guia, né? Eu ouço muita gente falando assim, poxa vida, Paula, com relação à mediunidade, né? A gente aprende, através da doutrina espírita, né? Que Allan Kardec fala que todo mundo tem, nós somos espíritos, né? Como espíritos, nós temos as nossas faculdades de espírito. Claro que uns vêm com aquela mediunidade mais ostensiva e a maioria, posso dizer uma maioria não, porém, como eu falei, nós somos espíritos, né? Só que dentro de um corpo físico. Eu tenho certeza aqui que todo mundo
né? Em algum momento da vida ou em alguns momentos da vida, né? Já tiveram situações que fala, puxa vida, eu passei por tal situação e, nossa, claramente foi algo mediúnico, né? Eu fui intuído, eu fui intuída, com certeza, eu tenho certeza disso, né? Então é isso. Quanto mais eu me espiritualizar, mais eu vou captar essas mensagens, né? Caminhando para o final. Então, essa fé raciocinada, né? Que os espíritos ensinam pra gente, a fé raciocinada é a fé, gente, aliada à parte inteligente, sabe? A ciência, né? Como que a gente adquire esse tipo de fé que eles falam, essa fé raciocinada? Os estudos. O que a gente está fazendo, estudando, né? O espiritismo, a doutrina espírita. O que Jesus falou pra gente? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Essa é a ordem correta. Primeiro a gente tem que se amar. A gente tem que amar o próximo e estudar. Um complementa o outro, né? A parte do amor e da ciência. É igual medo, né? Coloquei aqui o exemplo, é igual medo. A fé, essa fé raciocinada. Eu vou ter medo daquilo que eu não conheço. Então, por exemplo, como eu citei, no momento que eu perco um emprego, no momento que se desfaz um relacionamento, no momento que alguém querido, né, seja um amigo, seja da família, parte, no momento que eu tenho uma doença, ou a doença de alguém da família, se eu não tiver essa fé raciocinada, né, que o acaso não existe, que tudo é plantio e colheita, tudo tem o seu momento certo para começar e para acabar. Se eu não tiver esse pensamento, eu vou sofrer. A Renata fala pra gente, quanto mais estudamos e nos espiritualizamos, o nosso mentor se aproxima. O nosso mentor, ele procura sempre estar com a gente, é isso mesmo. Claro, a gente aprende que se a gente fica fazendo só besteira, ele vai se afastar e vai dar a entrada, a possibilidade de espíritos inferiores se aproximarem da gente. E isso é natural, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende isso e a gente começa a entender, a ouvir a mensagem da espiritualidade, né? Então, é isso. Quanto mais eu me aproximo das coisas de Deus, mais a minha fé vai se fortalecer e, consequentemente, menos eu vou sofrer. E, gente, esse é um caminho sem volta, como Emmanuel fala. Não é? É um caminho sem volta. Como a gente consegue, através dessa fé em nós mesmos, como a gente consegue compreender melhor tudo que se passa ao nosso redor, né? Os problemas da vida, os problemas dos outros, não só os nossos, dos outros também, né? E essa fé cega, né? Não pode mais fazer parte da nossa vida, né? Que é aquela fé
das crenças materialistas. Morreu, acabou, né? Então eu vou olhar mais o meu lado, porque daqui a pouco eu vou morrer, então eu vou ver só o meu lado e dos meus. É aquela fé que a pessoa fala, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé, né? Eu vou conseguir aquilo, eu vou conseguir aquele emprego e de repente não consegue. Poxa, mas Deus não me ama, Deus não tá comigo. Ou se não acontece, como a gente fala muito, né? Uma doença, a partida de um filho, né? Eu sempre falo isso, todo mundo aqui pode passar por isso, né, gente? Poxa, que Deus é esse que levou meu filho? Aí sofre uma vida inteira, né? Uma mãe, um pai. Ao passo que se a gente tem essa fé raciocinada, se a gente tem a fé no futuro, o que é o futuro? Vida após a morte, né? Eu vou entender que o meu filho, seja quem for, teve o tempo dele aqui na Terra. E seja por qual motivo ele tenha ido embora, ele está vivo. Eu vou fazer a minha parte aqui, através de orações, de vibrações eu vou ajudar e daqui a pouco a gente vai se encontrar, todo mundo vai se encontrar. O que acontece? A gente consegue viver mais leve, nessa confiança real em Deus, que Deus existe. Deus não é uma coisa longe, né? O que é Deus? Meu Deus, Deus é um Pai maravilhoso, né? Eu vou ler, estamos indo para o final, eu vou ler duas questõezinhas aqui no livro dos Espíritos, questão 922, no capítulo Penas e Gozos Terrenos, onde Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Felicidade aqui na Terra. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Isso aqui na Terra. Patrícia fala aqui pra gente: a maior lição que eu tive sobre a fé foi a chegada e a partida da minha filha. Eu não sabia disso, Pati. E é você ter essa fé que a vida continua, né? A vida continua. Isso é primordial, isso é crucial para a sua felicidade. Então ele fala: o que basta para a felicidade de um aqui na Terra constitui a desgraça do outro. Isso é muito verdade, né? Aí ele pergunta assim: haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Os espíritos respondem: para a vida material, a felicidade para a vida material é a posse do necessário. Ou seja, se a gente tiver o nosso necessário, eu vou estar feliz, eu não vou estar magoando ninguém, não vou estar prejudicando ninguém. E o mais importante, quando eu partir, eu não vou ficar apegado a nada. E aí ele continua: para a vida moral, para a felicidade da vida moral, o que constitui? A consciência tranquila e a fé no futuro. Fé no futuro.
é a fé na vida após a morte. E eu vou ler a questão 943, onde ele pergunta assim: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Então, aquela pessoa que tá desgostosa com a vida, né? Aí ele fala: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade da vida terrena. Quando a gente fala assim, aliás, eu acredito que muitas pessoas aqui pensem assim: puxa vida, sente aquele vazio, né? Aquele vazio interno, aquela saudade de alguma coisa, né? Somos espíritos, é saudade da nossa vida espiritual. Ele continua: para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil aqui na Terra e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa, quer dizer, a vida caminha com mais rapidez. Então, se eu estou trabalhando, se eu estou fazendo bem, eu estou sendo útil, né, para Deus aqui na Terra, eu não vejo a vida passar. Essa pessoa, ela suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera, que é o futuro. Então, enquanto a gente está aqui na Terra, vivendo nesse planeta, como a gente sempre fala, de provas, né, de expiações, a gente tem que ter, não só na mente, mas no nosso coração, que aqui é uma passagem rápida, que aqui a gente não tem tempo para perder com tolices, com sentimentos baixos de raiva, ira, mágoa, vingança, julgamentos. E ter essa humildade do perdão, do amor, tendo essa fé de que se eu estou sofrendo, seja quem for estiver sofrendo, com o problema que for, com a aflição que for, se eu me apegar nessa fé em Deus, sabendo que a vida não acaba com a morte, tudo vai passar com mais facilidade. E com esse pensamento eu vou me transformando, eu vou conseguindo viver de uma forma, com um olhar ao próximo de forma diferente, e as coisas vão acontecendo na minha vida. Eu vou tirando do meu caminho os obstáculos. E como a gente sempre fala, passando esse exemplo para os nossos filhos, para aqueles que convivem com a gente, né? Como se fala, é o exemplo, né? Tudo é o exemplo. O exemplo é uma caridade maravilhosa. Então, através da fé que a gente tem em nós,
muitas coisas a gente consegue realizar, seja no campo do trabalho, de relacionamentos, de doenças. A gente consegue transmutar. E como a gente falou aqui, né? Estudar, gente, todos os dias, né? Dedica um tempinho, sai um pouquinho da internet, que eu sei que é uma distração poderosa, né? Use esse tempinho, 10, 15, meia horinha para ler uma página do Evangelho, para assistir uma palestra. De preferência, leiam a doutrina espírita, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, gente, isso aqui é uma Bíblia. É uma Bíblia, né? Fortalece demais a nossa fé. E aí a gente vai entendendo melhor os mecanismos da vida aqui na Terra. E aí a gente começa a entender quanta coisa a gente podia ter feito melhor, mas ok, né? Hoje a gente tá caminhando, tá evoluindo e a gente pode evoluir mais rápido se aproximando da espiritualidade. Pra gente terminar, eu vou colocar, gente, um vídeo que inclusive esse vídeo é do The Chosen, é de um capítulo do The Chosen. Aliás, uma dica de série, tem na Netflix também para vocês assistirem. Sai um pouquinho do campo de filmes aleatórios, segue nessa linha espiritual. The Chosen, vai lá na primeira temporada, é maravilhosa, uma série maravilhosa. Parece que a gente está lá junto com Jesus, vivendo junto com Jesus, passando os problemas junto com ele, né, e os apóstolos. E eu vou passar aqui um minutinho, acho que tem 1 minutinho e meio. 1 minutinho e meio, 2 minutos. Se prepara para esse vídeo, que é sobre a fé. É um tapa na nossa orelha. É um tapa na nossa orelha. Eu vou tirar aqui a nossa música para você prestar bastante atenção nessa passagem de Jesus com um centurião romano. Senhor, o meu pequeno servo está em casa paralisado, ele está doente há tanto tempo e agora está em terrível sofrimento, perto da morte. Então me leve até ele. Senhor, você o chama de Senhor. Eu não sou digno de que entre em minha morada. E eu sei que o Senhor não se sentiria confortável como judeu na casa de um romano. Mas me diga somente uma palavra e ele será curado. Não se incomode, porque eu sei que o Senhor pode curá-lo à distância com apenas uma palavra de comando. Eu também tenho autoridade com soldados sob meu comando. Eu digo vá, e ele vai. Se eu disser a outro venha, ele vem. Tudo o que o Senhor mandar neste mundo vai acontecer. Eu sei disso. Até isso. Levante. Vocês todos ouviram esse homem. Em verdade, eu vos digo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Um gentio tem mais confiança no que acredita que eu posso fazer do que qualquer um que eu já encontrei. Vá. Como você creu, assim acontecerá. Obrigado. Senhor, o meu pequeno servo está em casa. Entenderam? A fé desse centurião. Ele não queria nem que Jesus, ele estava com um filho dele com uma doença, quase morrendo em casa. Então ele não queria nem que Jesus não precisava ir na casa dele. Ele só queria uma palavra de Jesus para que Jesus pudesse curar o filho.
E a gente sabe que Jesus curava, tinha infinitas formas, caminhos de curar, né? Jesus curava com o toque, sem o toque, outros tocando nele, né? Tudo pela fé. Então, essa verdadeira fé em Deus, em Jesus, né? Ela só vai se fortalecer nas coisas de Deus, né? Vivendo na prática da espiritualidade. Fora disso, as coisas mais cedo ou mais tarde acabam não fazendo sentido na nossa vida aqui na Terra, né? Porque a gente sabe que as coisas da Terra não satisfazem. Determinado ponto não é nada aqui da Terra que vai salvar a gente, né? São as coisas de Deus, é essa fé. Se vocês puderem assistir essa série, The Chosen, vai lá na Netflix, tem a série, as temporadas dubladas, maravilhosas. Uma série perfeita. Assistam. E vamos trabalhar a nossa fé no dia a dia, na nossa vida. Sempre, a todo momento. Todo momento. O que você estiver passando, alguém da sua família, trabalha a sua fé nas coisas de Deus. Vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar. Fecha os seus olhos. Vamos agradecer por esse momento de grande aprendizado, por esse momento de fortalecimento da nossa fé raciocinada, da nossa fé na vida futura. Que a gente possa entender cada dia mais, Senhor, cada dia mais a sua vontade, os seus desígnios. Sejamos todos aqui abençoados por essa fé, por essa força, cada um de nós podendo transmutar todos os sentimentos ruins em fé, sabendo que nós somos capazes de enfrentar tudo o que a gente estiver passando e tudo o que virá, o que pode chegar até nós. Sabemos que Deus não abandona seu Filho nunca. Que a gente possa cada dia mais ouvir com o ouvido de ouvir, com o nosso ouvido espiritual, o nosso mentor, o nosso guia, o nosso anjo do nosso lado, ajudando, levando a gente para o melhor caminho, que é o caminho de Jesus. Agradecemos a espiritualidade que limpou o nosso lar, trouxe a proteção, trouxe a luz para cada um de nós. Agradecemos a nossa água que foi fluidificada, agradecemos as curas que foram realizadas, agradecemos aos nossos entes queridos que nesse momento se preparam para voltar ao plano espiritual, ao lar espiritual, continuar
o caminho, a evolução. Agradecemos toda a equipe espiritual que permaneceu junto com a gente, com a bênção de Deus. E tenhamos a certeza de que essa semana vai ser abençoada, vai ser forte, com muita fé, raciocinada na vida futura e em nós mesmos. E assim a gente finaliza mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus que assim seja. É isso aí. Finalizamos mais uma semana que passou, eu tenho certeza que foi de muita evolução, e mais uma semana que a gente vai ter agora com esse alimento da alma que a gente precisa para viver aqui na Terra, né? Colocando em prática, tá bom? Sem medo, se você tiver o bem no coração, se você quiser fazer o bem, ajudar, não tenha dúvida, confia, faz, não tem medo que você tem Deus do seu lado, o seu anjo te protegendo. Faz o bem, faz a caridade e deixa vir, deixa chegar essa luz na sua vida. Uma semana maravilhosa, abençoada, amo vocês do fundo do meu coração e a gente se vê na semana e na segunda-feira no nosso evangelho. Um beijo, gente. Fé, muita fé em Deus e na vida futura. Nada termina. Nós somos imortais. Um beijo.